Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais um treinamento oficial do software Tekla Structures para as construções em aço. Neste vídeo, ensinarei a vocês como utilizar a ferramenta Viga Metálica. Seguimos para a aba Aço. Em seguida, clicamos na opção Viga Metálica. Duplo clique sobre ela para que a caixa de propriedades da viga metálica seja aberta. Em seguida, atribuímos o nome a este elemento. Como padrão do Tekla, o nome atribuído é viga, mas isso pode ser alterado. No campo perfil, buscamos a bitola deste perfil, conforme o projeto. No banco de dados de perfis do software Tekla, nos perfis de seção I, nas nomenclaturas de perfil W, estão cadastrados todos os perfis Gerdau. Para um cadastro de um novo perfil no banco de dados de perfis do software Tekla, em um dos nossos próximos vídeos, isso será mostrado. De forma breve, apresentarei como o Tekla lê as seções dos perfis. Cliquei aqui no perfil 150 por 13. Observe a legenda HBS e observe na gravura a mesma legenda. E a partir dessa combinação, eu preencho as informações para a criação da seção desse perfil. Continuando com a modelagem do nosso galpão, o perfil que será utilizado para o lançamento da viga de travamento é o perfil que, de forma padrão, já está atribuído no elemento viga. O material e a classe manterei o que está aqui. Mas se você quiser modificar o material deste perfil, entre no banco de dados de materiais do software Tekla. Clique nos 3 pontinhos conforme está sendo mostrado aqui, na caixa de propriedades desta viga metálica. Uma observação bastante importante. Em todas as caixas de propriedades dos elementos do software Tekla, quando vocês identificarem 3 pontinhos, estes 3 pontinhos significam banco de dados. Então, se eu preciso buscar um perfil e um material, é somente clicar nesses 3 pontinhos e eu serei direcionado ao banco de dados do software Tekla e escolherei o perfil ou o material que eu desejo. Continuando com as configurações da viga, conforme foi feito nas configurações da coluna, também atribuiremos prefixo para a numeração da peça e para os números de conjunto. E no campo número inicial, conforme é chamado pelo Tekla, manteremos 1. E nas opções do campo posição, deixarei para configurar após o lançamento desta viga. Para o lançamento do elemento viga no software Tekla, basta 2 cliques. Um clique inicial e um clique final. Esta viga lançada é uma viga de travamento. No nosso modelo, ela se encontra no topo das colunas. Quando eu me aproximei do topo desta coluna para o lançamento da viga, automaticamente o Snap Buscar Pontos Finais foi ativado. Desta maneira, foi muito simples para que eu lançasse essa viga no topo da coluna. Por que esse Snap foi habilitado quando eu me aproximei do topo da coluna? Todos os elementos do software Tekla, viga, coluna, chapa, existem os tais dos handles, que são os pontos amarelos e magentas. Nesta imagem fixa, as colunas estão selecionadas. E com isso, os pontos magentas estão sendo mostrados. E nas bases dessas colunas, quem são mostrados são os pontos amarelos. O ponto amarelo significa o ponto inicial de lançamento, e o ponto magenta significa o ponto final de lançamento. Para abrir a caixa de propriedades de uma viga já lançada, é somente um clique ou duplo clique sobre ela. Caso nada seja mostrado na caixa de propriedades da viga metálica, clique na seta e na opção Viga Metálica. Quando esta viga foi lançada, o Tekla já trouxe ela na posição correta. Mas com o intuito de treinarmos comandos, realizarei algumas modificações. Quando lançamos a viga, de padrão, ela já vem na rotação superior.
mudarei para posterior para que ela gire 90 graus. Agora, alterarei para baixo para que ela gire mais 90 graus. Na posição profundidade, que é orientado pela coordenada Z, como padrão, na posição profundidade, o tecla trouxe como atrás. Atribuirei meio. Observe que o handle magenta permaneceu no mesmo lugar. Quem movimenta é a seção, é a viga. E no intuito de reforçar o conhecimento sobre as posições dos elementos, realizarei algumas modificações nestas 3 posições. No caso desta viga, a posição no plano é orientada pela coordenada x, e a posição na profundidade é orientada pela coordenada z. Como que eu sei disso? Observe a sua CS, no lado da direita abaixo. Essa orientação sempre se dará em relação à posição do seu CS, onde, neste caso, o plano é a coordenada x e a coordenada y, e a coordenada z é a profundidade. Existirão casos que essa condição mudará, porque tudo depende da forma como esse UCS estará posicionado. Então, por favor, observem as modificações que realizarei agora. Este sobrematerial, junto com os demais, serão ajustados no momento em que inserirmos as ligações. Ligação de coluna com viga, ligação de contraventamento, ligação de base, etc. Neste treinamento, inicialmente, lançaremos todos os elementos que compõem esse galpão metálico, como colunas, vigas, tesouras, terças, contraventamentos e etc. Após a modelagem de todos estes elementos, é que iniciaremos os lançamentos das ligações inteligentes do software Tecla. Continuando com o lançamento das vigas de travamento, após o lançamento desta primeira viga e as demais terão a mesma configuração, com a viga selecionada, clicamos no elemento viga, nos aproximamos dos topos das colunas e clicamos. Lembre-se, o elemento viga precisa de 2 pontos. No caso, estamos clicando nos topos das colunas para que as vigas sejam lançadas. Observe que nas aproximações dos topos das colunas, o snap ponto final ele é ativado automaticamente. Este ativado automaticamente somente acontece porque na aba Snap, este snap buscar pontos finais também está ativado. Para que treinemos o comando copiar, deletarei essas 3 últimas vigas. Selecionarei as 3 primeiras vigas que foram lançadas. Então, seguirei até a aba Editar, clicarei no comando copiar e, através de 2 pontos, copiarei as vigas para o eixo 3.